Olá, olá, senhoras e senhores. O nosso queridíssimo Os Novatos aqui no ar para você, chegando no Live Basketball BR. Mais um sabadão, hein? Sabadão gostoso, NBA de volta, college chegando e nós dois reunidos aqui com vocês. Eu, Rodrigo Lazzarini, e ele, Leonardo Sassi. Tudo bom, Sassinho? Que saudades. Agora você só faz programa com o Rada? Me abandonou? Fala, Laza, fala a todos os amigos do Live Basketball BR. Edição mais que especial, né? Porque os últimos Os Novatos ou era eu ou era tu, sempre aqui É, trazendo um pouquinho dos calouros, né? Um pouquinho agora do college também, que tá para voltar em 9 de novembro. E hoje a gente vai falar muito de Ben Simmons, trazer um pouquinho daquilo que ele foi no college. E sim, programa muito especial, vídeo muito especial, porque nós dois juntos tem sido raro atualmente no Live Basketball raridade. BR, né? Esse aí Ah, mas só o público raiz que acompanhava sempre, direto da Praça Roosevelt. Esse daí a galera tem o carinho. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, assim, ó, já vou pedir pra galera deixar o seu like, se inscrever no canal. Vamos chegar em 35 mil inscritos ainda aí, antes do college chegar. O Rada tinha pedido até antes da NBA, vamos deixar antes do college chegar. 35 mil inscritos no canal. Vem com a gente, se inscreva já aqui, então, deixe seu like, porque a gente vai falar de Ben Simmons, assim, ó, o que está acontecendo, né? Vamos fazer uma retrospectiva em tudo, porque obviamente a gente já falou em Bom Dia, falamos em Overtime, fizemos vídeo para falar de Ben Simmons, mas vamos pegar, já que você falou do nosso projeto Raiz, vamos voltar lá para o college, voltar lá para a LSU, aonde o nosso queridíssimo Ben Simmons deu show, né? Ben Simmons deu show em LSU, a gente tem que falar isso, foi um dos melhores jogadores do college, foi a primeira escolha do draft. Você tá vendo aí, todo franzino, todo biotipo. Antes da gente começar a falar, você vai passar a média dele, a gente vai discutir um pouco, assim, ó. Acho que a gente pode destacar o documentário do Ben Simmons, né, o queridíssimo One and Done, que ele fala muito essa questão de que ele foi para a faculdade só para jogar basquete. Ele não estava preocupado em tirar nota, ele não estava preocupado em estudar. Inclusive, ele perde um jogo, né, em LSU, ele não foi permitido que ele jogasse por conta da, das notas, né? O cara que a gente lembra, são jogadores amadores, são jogadores que precisam estar em quadra ali e estar com a escola lado a lado. O Ben Simmons, inclusive, perdeu alguns jogos de LSU. Mas essa história, como que a gente pode começar num ponto inicial? Se você falar com o microfone fechado, vai pagar a caixinha já, então assim, ó. Primeiro que o Ben Simmons, né, ele foi tratado quando ele sai do high school para chegar em college, chegar em LSU. A gente lembra, ele jogou em Montverde Academy, né, que é um É, high school muito conceituado nos Estados Unidos e que revelou nos últimos anos jogadores de muita qualidade para a NBA. R.J. Barrett, D'Angelo Russell, entre vários outros. Cade Cunningham, né, é outro que jogou em Montverde Academy. A gente vê esse último draft teve diversos jogadores vindo de Montverde Academy, Scottie Barnes, né, também já, Daron Sharp, o Moses Moody também, todos de Montverde Academy. Então, quando ele chega no college, vindo de Montverde Academy para LSU, ele chega com uma pompa muito grande. Ele era tratado como o LeBron 2.0, o novo sim. LeBron James, pela capacidade com 6'10", 2,6 m de altura, de armar o jogo, de ser muito atlético, de conseguir fazer praticamente de tudo, como o LeBron faz dentro de uma quadra de basquete. E ele mostrou isso em LSU. Não lembro se foi o primeiro jogo ou o segundo jogo dele que ele faz um jogo de 40 pontos, acho que contra a North Florida. Certo. E ele já impressiona, jogando dentro do garrafão, sendo imparável, dominante, e isso já torna ele em LSU muito conceituado, muito. Era certeza que ele seria a primeira escolha do draft quando jogou em LSU. As Nunca médias teve dele, contestação, né? sem contestação. As É, médias sim. dele no college, aí mostra uma diferença muito grande do jogo dele na NBA e do college. Ele teve 19,2 pontos por jogo no college e 11,8 rebotes. Claro, ele era um armador, sempre foi, Sim, mas sim. ele jogava muito mais dentro do garrafão, infiltrando, sendo dominante, coisa que a gente pede para o Ben Simmons na NBA, mas que muitas vezes ele não faz. Se omite, e a gente vai falar um pouquinho mais quando falar da parte dos Sixers. Além de 4,8 assistências. Na NBA ele tem muito mais assistências que no college, se a gente for ver. Só que no Sim. college ele era muito mais ativo ofensivamente, E era um para o playmaker, arremesso né? dele, para a infiltração dele e para a dominância dentro do garrafão. Outros pontos que a gente pode falar: 67% na linha do lance livre. Na carreira dele na NBA, 59%.
E ele tentou 3 bolas de 3. Isso sempre foi o ponto contra o jogo do Ben Simmons, e que a gente vai falar logo mais, que é a grande coisa que norteia a carreira do Ben Simmons, esse arremesso de 3. Foram 3 tentativas no college com um acerto na Universidade de LSU, onde foi muito bem, calor do ano da SEC, um dos grandes jogadores de LSU na história, a gente já pode colocar assim, e um dos grandes jogadores do college. Para mim, um dos mais dominantes que eu vi desde que eu comecei a ver o college. E aí, primeira escolha, o Philadelphia 76ers, né, Lázaro? Exatamente, né, assim, mas e a questão dessa dominância que você fala, a inteligência, né, o QI de jogo dele, conseguir jogar sem a bola também, principalmente em LSU, é um cara que consegue passar a quadra, um cara que consegue ter essa visão de você falar, aqueles contra-ataques, se ele pegava o rebote defensivo e atravessava a quadra para fazer uma bandeja, isso a gente viu poucas vezes na NBA. Né? E a transição, inclusive, acho que ilustra muito aquele passe dele embaixo da cesta para o Matisse Thybulle, que ninguém acho que entende até hoje, e é uma imagem que fica clara para todo mundo que acompanha a NBA. E outro ponto que a gente pode destacar, né? Você falou muito dessa bola de 3 pontos aí dele em LSU, assim, ó, o Jonathan Givony, que é um dos principais analistas de draft, né? Soltou, inclusive, essa semana para um material falando o seguinte, que o Philadelphia, o Philadelphia tinha a primeira escolha no draft, eu vou selecionar o Ben Simmons, a gente trabalha, a gente coloca a bola de 3 pontos no repertório dele, a gente vai dar um jeito nele, ele tem um potencial atlético muito grande, então eles não queriam desperdiçar, é aquilo que a gente sempre fala, né? É o melhor talento disponível no draft, o time foi lá e pegou. Acharam que ia ter a solução para o Ben Simmons, não conseguiram. Então fica aí também um ponto de interrogação de quão o Philadelphia tem culpa, acho que nesse processo aí, de querer criar uma coisa no Ben Simmons que ele não tinha, que é essa bola de 3 pontos, né? E o Trust the Process, né, desse time do Philadelphia, que começou com o Embiid falando e tudo mais, era querer muito certamente essa junção entre o Ben Simmons e o Joel Embiid, que seria uma dupla pro futuro da franquia. Os primeiros anos a gente sempre ficou naquela linha, é o futuro, é o futuro, é o futuro. Um time já muito forte, com esses dois caras como principais, o Ben Simmons sendo o monstro defensivo que é, e o Embiid dominante dentro do garrafão. Mas a carreira do Ben Simmons foi se passando e ele não foi nem tentando melhorar esse arremesso de 3 pontos. A gente via vídeos de workouts, a gente via vídeos de treinos e tudo mais, ele chutando essa bola de fora, até com uma mecânica legal, não é uma mecânica ruim de arremesso, que a gente tem que melhorar a mecânica para ter o arremesso. Mas não, a mecânica até que funciona e tudo mais, não é uma mecânica feia, não é uma mecânica ruim. E o Ben Simmons nunca tentou, em jogos realmente, usar essa bola de 3. E aí ele se tornou muito mais um armador, com 2,5 m, de muita qualidade, de ótima visão de jogo, ótimo defensor que é, um dos melhores da NBA até hoje, e a gente lembra que ele foi segundo na votação ao prêmio de melhor defensor na última temporada, só perdendo para o Rudy Gobert. Mas a gente sente até hoje que falta algo no jogo do Ben Simmons. Sim. E todas essas temporadas, desde 2017 para cá, a gente fica naquela linha. O Ben Simmons poderia ser mais do que é, porque era tratado como novo LeBron James, e até hoje ele nunca conseguiu mostrar que realmente ele pode seguir os passos do LeBron. Bem longe disso, né? Exatamente, senhor. Mas vamos já mudar de patamar aqui, já vamos fast forward na linha do tempo, né? Acho que a gente entra com ele em Filadélfia também, como sendo um dos principais nomes aí da franquia, né? É o que Trust the Process que você falou ao lado do Joel Embiid, e a gente está tentando apontar, né? O Daryl Morey, inclusive, deu uma declaração polêmica na última quinta-feira, né? Falou que se precisar vai gastar os 4 anos aí de contrato do Ben Simmons para achar uma melhor troca para o Philadelphia, ele está querendo o melhor para a organização. Na sexta-feira de manhã, o Ben Simmons, né, já teve um primeiro treino com o time, um contato, falou que teve uma conversa com o Embiid, uma conversa com o Doc Rivers, as coisas parecem que estão se acertando, ele precisa jogar nessa senhora, não tem como ele ficar mais nessa enrolação aí, né? E tudo isso acontece por conta das críticas, né? Ele sofre durante os playoffs da NBA, os últimos playoffs, na série contra o Atlanta Hawks, vitória do Atlanta por 4-3. O Ben Simmons teve média de 9 pontos, muito abaixo das médias da carreira dele, sendo que ele deu 14 arremessos nas últimas 3 partidas apenas. Juntando as 3 partidas, foram apenas 14 arremessos. E o grande ponto que a gente olha para isso é aquela bola, claro, que tu já falou antes, que ele passa a bola, ao invés de fazer a ponta, tentar uma enterrada, para o Matisse Thybulle, bem mais contestado do que ele estando embaixo da cesta.
E aí gera todo um momento de críticas. Embiid critica publicamente, Doc Rivers critica publicamente, o Ben Simmons avisa em julho que quer uma troca, que quer deixar o Philadelphia 76ers, e isso se arrasta durante os meses da off-season, sem nenhum resultado positivo, tanto para o Ben Simmons quanto para o Philadelphia, nenhuma troca acontece, até os últimos capítulos, que aconteceram nessa semana e ainda estão acontecendo. O Ben Simmons afastado, volta a treinar depois do corte de salário que ele recebe, treina pela primeira vez, depois é chutado do treino, né? O Doc Rivers disse, não treina, cara, tu não tá com a mente aqui, tu não tá querendo nada aqui, é chutado do treino, e nessa sexta-feira, ontem a gente teve o Ben Simmons falando que não está mentalmente pronto. E aí a gente entra no grande ponto da questão do Ben Simmons, a falta de confiança e o possível problema de cabeça, de depressão, de confiança que ele tem, que eu acho que é a grande questão que norteia a carreira do Ben Simmons, né, Lázaro? E assim, o negócio é diferente porque essa questão, né, foi até um furo que o Chance deu ontem, falando da questão do mental dele, e a gente percebe que muitos jogadores passaram por esse processo aí nesses últimos tempos. O Jordan na bolha, Kevin Love, DeRozan. Tivemos vários astros, né? E aí, o seguinte, a instituição Philadelphia 76ers respeita, ok, mas, né, eu acho que esse primeiro passo dele, ter conversado com o Doc Rivers, ele ter conversado com o Embiid, já é ok. Mas eu não vejo, assim, eu não acredito que o Ben Simmons vá jogar pelo Philadelphia 76ers nessa temporada. Eu acho que eu vou estar errado nessa, porque o desgaste ali ficou muito feio, né? Declaração de um lado, declaração do outro. Obviamente, money talks, né? A gente sabe disso, que tudo vai envolver a questão bancária aí também, né? O Ben Simmons não vai abrir mão de um contrato milionário justamente por um ego ou por algo a mais dele aí. Eu acho que se tiver conversa e um contraponto das duas partes, aí pode ser que ele volte. Eu acho que ele não volta, mas dependendo disso daí, pode ser que role. Agora, o que a gente pode falar, para a gente já encerrar também, a gente já está quase aqui no finalzinho do nosso queridíssimo Os Novatos, né? Qual que é o futuro deles? Assim, você vê ele voltando para o Philadelphia? Essa é a grande questão, né? Que norteia a carreira do Ben Simmons no momento. A troca, e o Daryl Morey deixa bem claro que só vai fazer a troca com o valor que ele tirar ao máximo do Ben Simmons. Então vai ter que ser uma troca de um grande por um grande, né? A gente tá vendo, não vai ser apenas uma troca que satisfaça o Ben Simmons e não satisfaça o Philadelphia. E essa questão do problema mental, da questão mental do Ben Simmons, que é o grande ponto. Ben Simmons, como ele vai conseguir voltar a jogar em alto nível e poder ser aquilo tudo que a gente esperava desde os tempos de college, enquanto ele não resolver isso? E aí tem as questões geradas pelas críticas, pela falta de confiança dele, pela questão do arremesso, que gera durante toda a carreira do Ben Simmons um atrito muito grande do que ele pode vir a ser e tudo mais. Na minha opinião, em algum momento ele vai ter que ser trocado. Senão, ele vai ter que obrigatoriamente jogar. Porque não vai ficar nessa questão de ficar fora da equipe afastado por tanto tempo. Ele vai ser tratado, e agora vai ser tratado com médicos especialistas nisso, para o Philadelphia conseguir com que ele fazer com que ele volte a jogar. Talvez nunca vai ser o Ben Simmons que a gente esperava que ia ser, aquele novo LeBron James. Mas em algum momento ele vai ter que voltar à quadra e voltar a ajudar o Philadelphia. Claro, se não encontrar uma troca que agrade o Philadelphia 76ers. Eu ainda acho que ele volta nessa temporada. Mas sempre vai ficar aquele dilema, Lázaro. Tudo que o Ben Simmons poderia ser na carreira, e ele é muito novo ainda, dá para ser, a gente lembra que ele pode ser ainda, mas fica sempre aquela coisa, como o Ben Simmons poderia ser melhor do que é, e a gente já tá falando de um cara muito bom hoje. Sempre teve a mentoria de LeBron James, né? O LeBron sempre foi um mentor dele, sempre trabalhou na off-season com ele. É muito interessante a gente ver esse desfecho. Sacinho, eu já convido você e todo mundo aqui do Live Basketball BR a acompanhar esse desfecho da história nos nossos programas diários aqui, né? De segunda a sexta com Overtime, com Bom Dia NBA às 11 da manhã, Overtime às 7h30 da noite, horário novo, né? Voltando agora porque os jogos da NBA 8h30 já estão rolando, então a galera vem um pouquinho mais cedo para a gente destacar aí. E também sábado, né? Os novatos aqui comigo e com você, 8h30 da noite. Domingo temos vídeos especiais do Netão. A minha aposta é essa.
ele não deve voltar à Filadélfia. Eu acho que eu vou estar errado nessa, assim, acho que você vai ganhar essa aposta minha. Deixa você também que está assistindo aqui nos comentários, o que você acha? Qual será o futuro de Ben Simmons? Fechamos, Leonardo Sasso? Ou quer falar mais alguma Fechamos. coisa? Fechamos. Queria que a galera deixasse o like, se inscrevesse É no isso. canal. Essa é a nossa meta de chegar a 35 mil inscritos. Vamos ver se a gente consegue ela. E ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos programas. Laza, esse foi mais um Os Novatos. Próxima semana tem mais, falando muito de algum prospecto, de algum jogador que está na NBA ou de college, sempre aqui no Os Novatos. É isso. Sábado que vem a gente volta. Assim, ó, um beijo a todos. Se cuidem.